Oi gente, eu sou a Raquel e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira. E para começar, vamos entender qual é o termo certo, Inconfidência ou Conjuração? Bom, a verdade é que não tem um termo certo, mas os historiadores preferem chamar de Conjuração Mineira, e isso porque o termo inconfidente, que foi atribuído aos que participaram desse movimento, foi um termo dado pelos portugueses e que significa falso, traidor, que sai por aí contando segredos, enfim. Mas então, vamos entender o que aconteceu, por que aconteceu e quais foram as consequências para aqueles que participaram desse movimento inconfidente. Depois da União Ibérica, quando Portugal conseguiu recuperar a sua autonomia e diante da queda do ciclo do açúcar, os portugueses passaram a oferecer incentivos à procura de minerais no território. Diante disso, na segunda metade do século XVII, os paulistas começaram a empreender bandeiras de prospecção. Esse nome foi dado a essas bandeiras que tinham o objetivo de descobrir ouro nas regiões do interior do país. Em 1693 e 1695 foram encontradas as primeiras minas de ouro na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. E isso causou um reboliço danado porque muita gente começou a migrar para a região a fim de, obviamente, desfrutar daquela riqueza que eles tinham encontrado ali. Nesse grande volume populacional incluíam portugueses e também nordestinos, que foram apelidados pelos paulistas de emboabas, que em tupi significa forasteiros. Os paulistas, inclusive, tentaram expulsar eles de Minas Gerais, dando origem à Guerra dos Emboabas, mas que acabou sendo um tiro pela culatra, porque os paulistas é que foram expulsos e tiveram que adentrar em outras regiões para procurar ouro, como Mato Grosso, enfim. O ouro, obviamente, gerou muitas riquezas, fazendo surgir uma elite mineradora. Os filhos desses mineradores, inclusive, iam para universidades, como a Universidade de Coimbra, lá em Portugal, para estudar e acabaram se contagiando com algumas ideias iluministas e que vão ser muito importantes para o desenrolar dessa história. Mas vamos com calma. Como eu falei para vocês, um grande número de pessoas migrou para a região. E, obviamente, que a gente não pode esquecer que o Brasil, enquanto colônia, não possuía qualquer tipo de autonomia ou de soberania, tanto que o Brasil nem sequer podia fazer comércio com outras nações, a não ser com Portugal, não podia também construir manufaturas na região, era uma dependência exclusiva de Portugal. E que, obviamente, resolveu proteger esse tesouro encontrado pelos paulistas com unhas e dentes. E o que a coroa fez? Começou a cobrar muitos impostos dos mineradores. Primeiramente, o ouro tinha que ser fundido nas casas de fundição. E lá era retirado o quinto real, que era 20% do ouro extraído e que ficava com a coroa. Além disso, havia a peagem, que era um imposto cobrado pelo uso das pontes e estradas, e também Portugal cobrava um imposto sobre os alimentos que chegavam lá nas vilas mineradoras, porque os mineradores se dedicavam totalmente ao processo de extração do ouro. E a partir disso, os tropeiros começavam a sair da região para procurar alimentos e depois voltavam com esses alimentos. Além disso, também era cobrado uma quantia anual de 1.000 arrobas, 1.500 quilos de ouro que deveria ser pago pela população. E caso a população não pagasse, seria declarado a derrama, que era o confisco de bens à força desses mineradores. Também vale ressaltar que em 1755 a cidade de Lisboa foi afetada por um terremoto e os portugueses estavam cobrando ainda mais os impostos para tentar financiar a reconstrução da cidade. Todos esses impostos eram uma tentativa dos portugueses de impedir o contrabando, mas, conforme a história, nós sabemos que houve sim muitos casos em que os mineradores davam um jeitinho de burlar essas regras, surgindo inclusive o termo Santinho do Paoco,
E isso porque eles usavam os santinhos e escondiam o ouro dentro, já que a parte de dentro era oca. Bem interessante, né? Enfim, a situação começou a complicar porque o ouro foi sendo extraído. Esse ouro que foi encontrado pelos paulistas ficou conhecido como o ouro de aluvião, que era retirado das margens do rio e que com o tempo foi ficando muito escasso. E os portugueses achavam que, na verdade, não estava escasso coisa nenhuma. Portugal achava que os mineradores estavam dando uma desculpinha para não pagar os impostos e não entregar o ouro para eles. Além disso, pessoal, em 1729 foram descobertas algumas jazidas de ouro em Minas Gerais e, obviamente, que Portugal não ia deixar isso barato e colocou outro imposto, chamado captação, que era um valor que deveria ser pago por cada escravo que era empregado na mineração. Então, gente, os mineradores, principalmente, começaram a ficar muito esgotados com essa situação. E, como eu falei para vocês, a colônia estava começando a ter muito contato com as ideias iluministas, com o ideal de liberdade. Então, foi o cenário perfeito para começar um movimento republicano dentro da colônia, que é conhecido como Inconfidência Mineira. Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e tinha o objetivo de proclamar a independência em relação aos portugueses dessa região. Além dos grandes mineradores, também fizeram parte desse movimento alguns oficiais, engenheiros, médicos, poetas, enfim. Quais eram as reivindicações desse movimento? Primeiro, eles queriam proclamar uma república nos moldes dos Estados Unidos, que tinha recém-conquistado a sua independência. Além disso, também queriam o livre comércio, que, como eu falei para vocês, os portugueses não deixavam que fossem construídas aqui na colônia manufaturas. Então, eles queriam o livre comércio. Também queriam que fossem realizadas eleições anuais da formação de uma milícia nacional. A capital da tão sonhada república seria São João del Rei, em Minas Gerais. Apesar da esperança e do sentimento republicano que influenciava o grupo, a revolta não saiu do papel. Eles planejavam que ela fosse colocada em prática no dia que fosse aplicado a derrama, mas não deu certo porque um dos membros delatou o movimento ao Visconde de Barbacena, que era o governador e também responsável pela derrama na capitania de Minas Gerais. Joaquim Silvério dos Reis delatou o indulto em troca de ter as suas dívidas perdoadas. Diante disso, o Visconde de Barbacena suspendeu a derrama, começou as prisões e também com as investigações, que duraram 3 anos. Boris Fausto, que é um grande historiador, afirma que a leitura da sentença durou 18 horas e que muitos foram expulsos da colônia, degredados para a África, sofreram com a prisão perpétua e também condenados à forca. Mas, entretanto, Dona Maria, que era rainha de Portugal, perdoou alguns condenados à forca, menos Tiradentes. E por que só ele sofreu com a morte na forca? Atribui-se que ele era considerado perigoso por ter confessado abertamente a sua participação e não ter negado em nenhum momento os ideais dele. Mas existem também alguns historiadores que acreditam que um dos motivos principais era que Tiradentes não pertencia à elite mineradora. Mas quem foi Tiradentes? O seu nome era Joaquim José da Silva Xavier, e ele recebeu esse apelido porque ainda muito jovem, depois da morte dos pais, ele precisou se sustentar e uma das profissões que ele tinha era de dentista. Mas na época em que ocorreu a Conjuração Mineira, ele era um alferes, um oficial militar de média patente, e era responsável pela segurança da estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Vou ler para vocês parte da sentença. Entre os chefes e cabeças da conjuração, o primeiro que suscitou as ideias da República
foi o réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o Tiradentes. Portanto, condena-se ao réu que, com baraço e pregão, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca e nela morra morte natural para sempre, e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, onde em lugar mais público dela será pregada, em um poste alto até que o tempo a consuma, e o seu corpo será dividido em 4 cantos e pregados em postes pelo caminho de Minas. Assim, em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado, cumprindo-se assim a sentença da rainha Dona Maria. E essa barbaridade que foi feita com seus restos mortais, que foram espalhados na estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, era uma tentativa dos portugueses de mostrar o que aconteceria com quem se rebelasse contra eles. E é muito importante a gente parar para pensar nas 2 visões que foram atribuídas ao Tiradentes, tanto antes da proclamação da República, nesse momento em que os portugueses eram os nossos colonizadores, e depois, quando a República foi proclamada, porque depois ele foi tido como um herói nacional. Inclusive hoje é feriado o dia 21 de abril, que foi o dia que ele morreu. Era visto como um traidor, como um inconfidente, mas depois foi visto como um herói nacional, tanto que as representações que nós temos de Tiradentes atribuem muito ele, a sua fisionomia, ao caráter de Jesus Cristo, pelo menos a forma que as pessoas imaginam que Jesus foi. Eu acho muito interessante parar para pensar na imagem dele e em como ele foi visto no Brasil durante tanto tempo e depois da República ele foi visto como um herói. Mas enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Por favor, curte, comenta, deixa o seu like. Obrigada! Com algumas ideias iluministas e que vão ser muito importantes para o Obviamente, resolveu proteger esse tesouro encontrado pelos paulistas com unhas e garras. É unhas e garras que fala? Ah! Ai, gente. Com unhas e dentes. Tá.